Quando pensamos em explorar os confins do universo, uma pergunta inevitável surge em nossas mentes: de onde virá a energia necessária para percorrer distâncias tão imensas? Nos filmes de ficção científica, vemos toda espécie de tecnologia impressionante. Propulsores que dobram o espaço-tempo, saltos entre dimensões e outras maravilhas tecnológicas. Porém, precisamos ser realistas. Essas inovações ainda pertencem ao reino da imaginação. Talvez um dia a ciência nos surpreenda com avanços revolucionários, mas não há garantias de que isso ocorrerá enquanto estivermos vivos. Contudo, isso não quer dizer que jamais conseguiremos enviar máquinas para além do nosso sistema solar. A questão é que precisamos adotar uma abordagem completamente diferente para impulsionar essas embarcações espaciais. E de forma intrigante, a resposta pode estar escondida em métodos que a humanidade já dominou há muito tempo. Durante milhares de anos, os seres humanos cruzaram mares e oceanos usando embarcações feitas de madeira, movidas pela energia dos remadores ou pelo impulso das velas que capturavam as correntes de ar. Essas embarcações não carregavam combustível algum e, ainda assim, conseguiam viajar por distâncias enormes aproveitando os elementos naturais. Até hoje, veleiros navegam suavemente pelas águas de lagos e mares, impulsionados apenas pelas brisas, sem necessidade de motores. Então, por que não aplicar esse conceito antigo à exploração espacial? Mas antes de avançarmos nessa ideia, vale entender melhor como a navegação à vela realmente funciona, porque os princípios que movem os barcos pela água podem nos ensinar muito sobre como viajar para além da nossa atmosfera. Pense nisso por um momento. O que realmente faz um barco à vela se mover? A resposta imediata seria: o vento, naturalmente. Mas qual é a origem desse vento? Na verdade, ele surge das variações de temperatura que ocorrem no planeta. Algumas regiões ficam mais quentes, enquanto outras permanecem mais frias. O ar aquecido expande e sobe, enquanto o ar mais denso e frio desce para ocupar seu lugar. Esse ciclo constante gera o vento, e no centro de toda essa dinâmica está a nossa estrela, o Sol, que alimenta todos os processos climáticos e naturais da Terra. Então, quando a gente olha com mais atenção, percebe que os veleiros sempre foram, na real, movidos pela energia do Sol. Por séculos, as velas levaram exploradores pelos maiores oceanos do planeta. Só que, mesmo as viagens marítimas mais longas, parecem pequenas perto da imensidão do espaço. O oceano é enorme, sem dúvida, mas o cosmos é praticamente infinito, um vazio total, onde nada se move sem um motivo. Como então podemos navegar por esse ambiente tão hostil? Nossos foguetes modernos são simplesmente lentos demais e ineficientes para nos levar até outras estrelas. As missões Apollo, os ônibus espaciais e até os lançamentos recentes da SpaceX dependem de propelentes químicos. Eles gastam quantidades absurdas de combustível apenas para escapar da gravidade terrestre. Até chegar aos planetas mais próximos, continua sendo um desafio monumental com essa tecnologia. Cientistas têm investigado alternativas para tornar as viagens espaciais mais viáveis: propulsão nuclear, motores iônicos e até sistemas que usariam antimatéria. Cada uma dessas opções traz possibilidades interessantes, mas todas enfrentam obstáculos significativos. Ou consomem combustível demais, ou não são eficientes o bastante, ou simplesmente nossa tecnologia ainda não está madura o suficiente para nos transportar até outra estrela. Próxima Centauri, o sistema estelar vizinho mais próximo, está situado a meros 4 anos-luz de distância. Mas considerando a tecnologia de propulsão que temos hoje, essa distância pode muito bem ser considerada inalcançável. Se os foguetes convencionais não são capazes de nos levar até lá, qual seria a solução? Entre os sistemas de propulsão avançados disponíveis atualmente, os motores iônicos são os que consomem menos combustível. Eles convertem energia elétrica em impulso, permitindo que as sondas acelerem de forma gradual e contínua. Com provisões adequadas de combustível, uma nave movida por propulsão iônica poderia, em tese,
atingir velocidades impressionantes, muito superiores às dos foguetes químicos tradicionais. Porém, existe um obstáculo crítico. O xenônio, o gás pesado usado para produzir os íons, é um recurso escasso. Simplesmente não conseguimos carregar quantidade suficiente para alcançar a aceleração necessária ao longo das distâncias astronômicas que nos separam de outras estrelas. A sonda Parker Solar Probe possui atualmente o recorde absoluto de velocidade para qualquer objeto já lançado pela humanidade, mergulhando em direção ao Sol a mais de 690 mil km por hora. Porém, para sondas que se aventuram nas profundezas do espaço, a Voyager 1 continua sendo a campeã, afastando-se do Sol a aproximadamente 61 mil km por hora. Nessa velocidade, uma viagem até Próxima Centauri demoraria mais de 17 mil anos. Isso significa que uma sonda lançada hoje só conseguiria transmitir informações úteis daqui a 350 séculos. Se os foguetes não conseguem nos transportar até as estrelas, que alternativa resta para nós? A solução não está em acumular mais combustível ou desenvolver motores ainda mais potentes. Ela reside em algo completamente revolucionário. Algo que dispensa combustível por completo, tal como os barcos à vela que são impulsionados pela energia solar. Será que poderíamos aplicar o mesmo princípio a uma espaçonave? Na verdade, já experimentamos isso. Essa tecnologia é conhecida como vela solar. Ela não depende de motores, mas sim da pressão suave exercida pela luz, exatamente como uma pipa sendo empurrada pela brisa. O Sol libera fótons, essas partículas minúsculas que não possuem massa, mas carregam energia e momento linear. Isso significa que eles aplicam uma força ao colidir com uma superfície. Quando atingem uma vela solar altamente reflexiva, eles não somem nem ricocheteiam aleatoriamente. Em vez disso, transferem parte de seu momento para a vela, empurrando-a gradualmente para a frente. Diferentemente dos foguetes químicos, as velas solares não queimam combustível algum. Elas aproveitam o fluxo incessante de fótons emitidos pela luz solar. É verdade que o impulso inicial é mínimo, mas ele jamais cessa. E essa aceleração constante permite que a nave atinja, com o tempo, velocidades extraordinárias, muito além do que qualquer motor convencional poderia proporcionar. As velas solares precisam ser extremamente leves, incrivelmente resistentes e altamente reflexivas, pois absorver os fótons não gera impulso algum. Isso apenas aqueceria a vela, desperdiçando energia em vez de transformá-la em movimento. A navegação é feita ajustando o ângulo da vela, exatamente como um barco que manobra contra o vento. Dessa forma, a luz não serve apenas como motor, ela também funciona como leme, bússola e combustível, impulsionando a vela enquanto oferece controle preciso sobre a rota. E tudo isso já é uma realidade, não ficção científica. Em maio de 2010, a agência espacial japonesa JAXA conseguiu lançar o Icaros, uma nave equipada com vela solar que operava de forma autônoma, sem consumir combustível. O Icaros eventualmente atingiu velocidades de vários milhares de quilômetros por hora. Passou por Vênus e continuou transmitindo informações por 5 anos. Com o auxílio gravitacional de Vênus, o Icaros alcançou uma velocidade máxima de 12 mil quilômetros por hora. Se tivesse tido mais tempo e oportunidades favoráveis, poderia ter superado os 60 mil quilômetros por hora da Voyager. Em junho de 2019, a Planetary Society lançou a LightSail 2, que utilizou exclusivamente a luz solar para alterar sua órbita ao redor da Terra, demonstrando que a navegação controlada por energia solar realmente funciona. E em setembro de 2024, a NASA lançou a ACS-3, desdobrando com sucesso uma vela solar de 9 metros de largura. A aceleração foi pequena, mas detectável. Porém, um dos braços de implantação sofreu uma torção, gerando algumas complicações. Ainda assim, a nave continua enviando informações valiosas. Essas missões comprovam que velas solares são viáveis. Mas para alcançar as estrelas, apenas a luz do Sol pode não ser suficiente. Talvez precisemos de um impulso extra.
Podemos fornecer às velas solares esse empurrão adicional usando lasers poderosos baseados na Terra. O projeto Breakthrough Starshot, apresentado em 2016 por Yuri Milner, Stephen Hawking e Mark Zuckerberg, pretende acelerar velas solares até 20% da velocidade da luz, rápido o bastante para chegar à próxima Centauri em apenas 20 anos, em vez de 350 séculos. O obstáculo? O investimento necessário. Construir o Starshot exigiria provavelmente bilhões de dólares. Embora seja possível usar apenas o Sol como fonte de propulsão, são os lasers externos que realmente fazem a diferença crucial. Estações laser no espaço poderiam funcionar, mas nunca teriam a potência de sistemas laser terrestres capazes de gerar energia praticamente ilimitada. O conceito é direto. Um laser poderoso é direcionado para a vela e os fótons a empurram para frente, da mesma forma que a luz solar faria. Mas diferentemente do Sol, um laser consegue concentrar uma quantidade imensa de energia em uma área minúscula, acelerando a vela muito mais rapidamente do que a luz natural de uma estrela jamais conseguiria. O sistema laser em si precisaria ser colossal, potencialmente com vários quilômetros de extensão, mas não representaria perigo, exceto se algum pássaro ou aeronave cruzasse o feixe. Como o espaço é basicamente vazio, os riscos de danos fora da nossa atmosfera são mínimos. Então, imaginemos que realmente construamos essa espaçonave. Uma vez que uma vela solar deixa o sistema solar, a navegação se torna consideravelmente mais complexa. Como a intensidade da luz diminui rapidamente conforme nos distanciamos da fonte, a maior parte da aceleração precisa acontecer logo no início da jornada, o que torna o direcionamento preciso absolutamente essencial antes de adentrar o espaço profundo. Quando uma vela solar chega ao seu destino, desacelerar é teoricamente simples. Ao inverter a vela para que fique voltada na direção contrária aos fótons vindos da nova estrela, a mesma pressão luminosa que a impulsionou pode agora servir como freio. Mas supondo que dominemos todos esses desafios, que uma nave de vela solar consiga cruzar o vasto vazio entre as estrelas da nossa galáxia, e então? O que faríamos com essa capacidade? Mais uma vez, podemos olhar para trás na história. Quando ficou provado que um navio poderia navegar para oeste através do Atlântico e encontrar novas terras, uma nova época de exploração teve início. Os humanos são naturalmente atraídos pelo desconhecido. Ele nos chama e, inevitavelmente, a humanidade atenderá a esse chamado. Mas precisamos pensar em grande escala. Uma nave de vela solar capaz de transportar humanos exigiria uma vela gigantesca, com vários quilômetros de extensão, algo que só poderia ser construído e montado fora da Terra. A nave em si precisaria de uma proteção pesada contra radiações superintensas, e a falta de gravidade numa viagem tão longa traria riscos sérios para a saúde. O sistema de suporte à vida teria que ser extremamente confiável e totalmente autônomo. Se houvesse pessoas a bordo, uma vela movida só pela energia solar provavelmente não daria conta. A propulsão a laser seria quase indispensável para alcançar as velocidades necessárias. Mas a base da ideia é sólida. Velas solares não precisam de combustível, podem atingir velocidades incríveis, e talvez sejam o nosso bilhete para chegar às estrelas. O que falta mesmo é a vontade de construir e colocar tudo isso para funcionar.